Olá, André Ferreira aqui. No episódio de hoje eu quero falar algo que explica muita coisa na sua vida. A sua vida é o reflexo dos seus excessos e todo excesso nasceu de uma falta. Vou explicar para vocês. Quando a gente fala em excesso, muita gente já pensa logo no exagero ruim, né? Bebida, comida, trabalho, compras, não que não seja. Mas hoje eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Eu quero falar sobre os excessos emocionais, aqueles que parecem assim uma virtude, mas na verdade escondem uma ferida. E gente, tudo começa muito cedo, na nossa infância. É ali que as primeiras marcas emocionais, elas chegam. Quais marcas, Andréia? Rejeição, abandono, ausência, invalidação. E não, gente, isso não precisa vir apenas de pai, de mãe, mas pode vir sim de um avô distante, de uma avó mais dura, exigente, de um ambiente frio, de comparações, de silêncios. E às vezes essa falta, ela começa antes do nascimento, muitas vezes até no ventre de uma mãe emocionalmente ali indisponível, né? Uma mãe sobrecarregada, uma mãe rejeitante que descobriu uma gravidez na cabeça dela que ele não era o momento. Mas enfim, a criança ela já cresce tentando sobreviver emocionalmente aquilo que faltou para ela. E para sobreviver, ela cria ali inconscientemente estratégias. E essas estratégias, quando elas não são curadas, elas viram excesso na vida adulta. E saiba que toda desordem emocional, ela gera uma desordem material no corpo, nos relacionamentos, no dinheiro, nas escolhas. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Existe o excesso de bondade, né? A pessoa, ela é boazinha demais. Aquela que todo mundo elogia, dizendo assim, nossa, fulana é uma bondade em pessoa. Mas muitas vezes isso não é virtude, gente. É uma insegurança, é um medo de rejeição e é inferioridade emocional disfarçada de gentileza. Pasmem. Essa pessoa, ela não é boa porque ela escolheu ser boa. No fundo, ela é boa porque ela tem medo de perder, porque ela tem medo de desagradar, porque ela tem medo de ficar sozinha. Então ela aceita demais, ela cede demais, ela perdoa demais, ela se cala demais. E aí o que ela atrai? Por ela ser tão boazinha assim? Pessoas que aproveitam, pessoas que ela diz que apunhalam pelas costas. E o outro exemplo é o excesso de masculino na mulher. Mulher que precisa controlar tudo, decidir tudo, sustentar tudo emocionalmente. Gente, isso não é força. Isso é medo, é insegurança, é uma tentativa de não depender de ninguém, porque em algum momento depender foi perigoso para ela. E aí o que acontece? Ela atrai homens frágeis emocionalmente, homens passivos, homens indecisos e homens imaturos. E não por acaso, mas por coerência emocional. Então ela precisa de alguém assim para confirmar internamente que ela está no controle. Afinal, ela tem excesso de masculino. E isso é uma forma inconsciente de autovalidação. E aí eu já quero aproveitar aqui e falar também da falta, assim, daquele excesso de humildade. Sabe aquela pessoa que ela tem orgulho em dizer, eu sou humilde. Eu sou muito humilde. Primeiro, gente, que quem é humilde não precisa ficar falando. Ela demonstra. E cuidado, porque humildade não é se diminuir. Humildade não é aceitar migalha. Quem aceita migalha é pombo. Humildade não é se colocar sempre por último. Quando isso vira excesso, o que existe por trás é medo de se impor, é medo de se incomodar, medo de perder o afeto do outro. Essa pessoa, ela vai atrair exatamente quem? Aproveitadores. Gente que toma, que suga, que exige, que te fere, que te apunhala pelas costas e que nunca retribui. Tudo que é em excesso esconde uma falta. Estão me entendendo? Então repara até na linguagem corporal da pessoa. Você já observou um mendigo? Vocês já viram como ele chega pedindo algo? Gente, ele raramente chega assim, encarando de peito aberto. Ele vem sempre assim, ai,
Tem um negocinho para me dar, um dinheirinho? Sempre de cabeça baixa. Porque falta gera vergonha, gera insegurança, gera sensação de incapacidade. Quem vive na falta precisa do outro para se validar. Por isso, gente, que o excesso de bondade, ele não é amor, é pedido de aceitação. É um pedido para ser vista. Excesso de controle não é força, é medo de perder. Excesso de humildade, gente, não é virtude. Não tô falando que a humildade não é virtude, eu tô falando o excesso dela. É medo de ocupar espaço. Enquanto essas faltas, elas não são reconhecidas, a pessoa ela segue repetindo padrões. Relacionamentos parecidos, problemas parecidos, frustrações diferentes com a mesma raiz. Então, curar não é eliminar o excesso à força. Curar é olhar para a falta com a honestidade, entender de onde veio, é parar de se definir pelas estratégias que você criou para sobreviver. Porque quando a falta ela é curada, o excesso ele deixa de ser necessário. E aí a vida ela começa a entrar em equilíbrio. Se esse episódio tá fazendo sentido para você, é porque talvez seja um convite, mas não para você se culpar, mas para se observar com mais verdade. Então, olhe para dentro de si. A sua vida, ela não tá errada. Ela só está tentando compensar algo que um dia te faltou. Um beijo no seu coração e um excelente dia.